Bom, pessoal, o próximo conteúdo vai estar relacionado a esse simulado e também pode cair no próprio simádio. Frase, oração e período, certo? Primeiro de tudo, frase. O que é a frase? A frase é a junção de algumas palavras que tem um sentido completo, certo? Ela pode ou não ter verbo, certo? Como eu já disse, verbo é uma ação, né? Um fenômeno da natureza ou um estado. Ela não precisa do verbo para ter sentido, certo? Que em outras situações precisa de verbo, sim, para ser, no caso da oração, né? Que a gente vai ver em seguida. Não precisa de verbo para ter sentido, ela já tem o sentido completo, certo? E ela finaliza com algum tipo de pontuação. Exclamação, interrogação, ponto final, com algum tipo dessas pontuações, certo? Então, nós temos aqui dois exemplos. Que medo, nessa frase aqui. No caso, que medo, não tem nenhum verbo. Vocês observaram que não tem nenhum verbo aqui nessa frase. E ela tem um sentido completo, não precisa ter um verbo para ter o sentido completo. Nesse caso, ela vai ser uma frase nominal, ou seja, ela não contém verbo, ela contém apenas substantivo, né? Então, a frase nominal é a que não contém verbo. No caso dessa frase abaixo, o professor ainda não chegou. O professor ainda não chegou. Temos aqui o verbo chegou, vem de chegar, né? Nesse caso, a frase contém verbo e está com sentido completo, certo? Então, nesse caso aqui, essa frase vai ser uma frase verbal, ou seja, porque contém verbo, né? No caso do verbo aqui, é o verbo chegou. Então, essa é uma frase nominal e essa é uma frase verbal, certo? Então, pessoal, continuando aqui. Agora temos a oração. A oração, ela contém verbo. Sempre que contém verbo, você vai contar como uma oração, certo? Ela contém oração ou pode ter uma locução verbal. Ela contém oração, não, perdão. Ela contém Então, pessoal, continuando aqui. No caso da oração, ela sempre vai conter verbo, certo? Então, toda vez que tiver um verbo, vai ser uma oração, identificado como uma oração. Ou tem no caso da locução verbal, que nós vamos já chegar na explicação novamente. No caso do verbo, a gente já sabe que é uma ação, um estado ou algum fenômeno da natureza. E no caso da locução verbal, é quando dois ou mais verbos, no caso quando dois verbos fazem a função de um só, certo? Um completa o sentido do outro. Se no caso tiver dois verbos que estão fazendo a função de um, vai ser uma locução verbal. Então, no caso, vai ser uma só oração. Então, tem que ficar atento a isso também, certo? Vamos aos exemplos aqui. Mamãe estava com raiva. Sujeito mamãe, né? Estava. Aqui está o verbo. Com raiva. Estava é o verbo. Então, se tem um verbo, vai ser uma oração. Então, nós temos uma frase com apenas uma oração, porque tem apenas um verbo. Vamos ver aqui a outra situação, que é a da locução verbal. Exemplo aqui. Ela estava dançando sozinha. Ela é o sujeito, né?
E no caso, a locução verbal está aqui, ó. Estava dançando. No caso, aqui nós temos dois verbos. Estava, o verbo estar, e dançando, o verbo dançar. Dançando, ele vai ser o verbo principal. Verbo principal. E o estava, ele vai ser apenas o auxiliar, porque ele está completando o sentido do outro verbo. Ele está tendo aí uma junção para fazer a função de um verbo apenas. Estava dançando, um completa o sentido do outro. Porque se fosse na frase ela dançando sozinha não teria tanto sentido, né? Então, nesse caso aqui, esse verbo está auxiliando o verbo principal, certo? O verbo auxiliar e o verbo principal. Então, nesse caso aqui, é apenas uma oração, porque nós temos uma locução verbal, certo? Então, temos que ficar atentos a isso. Bom, pessoal, continuando aqui, nós temos também o período, né? O período, ele contém verbo, ele tem um sentido completo e ele contém orações. Se ele contém verbo, ele vai conter orações, né? Então, ele pode ser tanto simples como composto. O simples contém apenas uma oração, ou seja, também contém apenas um verbo, né? E o composto tem duas ou mais orações. Então, dois ou mais verbos também, né? Porque considerando que em cada oração contém um verbo, então, nesse caso, se contiver dois ou mais verbos, vão ser duas ou mais orações, né? Então, temos aqui os exemplos. Na primeira situação, minha irmã vai agora ao aeroporto. No caso, vejam aqui o verbo vai, o verbo ir, né? Então, nós contemos apenas um verbo nessa frase. Nós observamos apenas um verbo. Então, se contém apenas um verbo, ela tem apenas uma oração. E se tem apenas uma oração, ela vai ser período simples, certo? Vamos para o próximo exemplo. Eu sei que está um pouco claro, mas eu vou lendo aqui para que vocês possam compreender. Nós fomos ao shopping, vírgula, compramos os livros, vírgula, e jantamos e voltamos para casa. Aqui nós contemos mais de uma oração. Observe aqui as vírgulas que estão dividindo justamente as orações, né? Os períodos, certo? Então, temos mais de um período nessa frase, certo? Mais de uma oração, aliás. Primeira oração, nós fomos ao shopping. Fomos, do verbo ir. Então, nós já identificamos uma oração, porque contém um verbo. Aí, a próxima oração, compramos os livros. Compramos é o verbo, que vem do verbo comprar. É isso? Então, mais uma oração. Uma e duas até agora. Jantamos. Uma oração que contém apenas uma palavra. Mas jantamos é um verbo, é uma ação do verbo jantar, certo? Então, até agora temos duas e três orações, certo? Próximo. E voltamos para casa. Voltamos, nesse caso, é o verbo.
o verbo voltar. Então, aqui é mais uma oração. Observe que nessa frase nós temos um período composto. Por que um período composto? Porque tem mais de uma oração. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3 e 4 orações. Então, ele é considerado um período composto. E a gente vai identificar as orações de acordo com o verbo que tiver na frase. Tem verbo, é oração. Então, a gente identifica aí. Vejam que ele está sendo dividido por vírgulas, né? Então, no caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 verbos, ou seja, 4 orações. Então, se tem mais de uma oração, ela vai ser considerado período composto, certo? Vamos iniciar com o vídeo relacionado à concordância, certo? No caso, a concordância, como o nome já diz, são quando as palavras concordam entre si para dar sentido a uma frase, certo? Para dar um sentido completo que faça com que o outro entenda o que está sendo lido, né? No caso, nós temos 2 tipos de concordância e cada um deles tem várias regras, certo? No caso da nominal, ela garante que tanto os adjetivos como os pronomes, os artigos e os numerais, eles concordem com o substantivo, certo? Vamos aqui só relembrar o que é o adjetivo. Adjetivo é a qualidade ou característica que se dá a um substantivo. O pronome. O pronome ele substitui ou acompanha o substantivo. E o artigo, ele define o substantivo, se ele é masculino, se ele é feminino, se ele está no singular, se ele está no plural, certo? E o numeral é a quantidade, ele define a quantidade do substantivo, dá números, traz números, certo? Então, no caso, todos esses, eles têm que concordar com o substantivo da frase. E o que é o substantivo? Substantivo é o que dá nome às coisas. Qualquer coisa que tem nome vai ser substantivo, né? E ele se classifica em vários tipos, né? Que a gente já viu antes. Temos aqui um exemplo. Os alunos estavam empolgados com o projeto. No caso aqui, o substantivo vai ser alunos. Substantivo principal, sujeito da frase. Alunos. Olha o que está com alunos, está no plural, que é mais de um. Olha o que está concordando com ele. Os. O os, no caso, é artigo. Está definindo que ele está no masculino, que no caso é o gênero dele, e se ele está, e que ele está também no plural. Então, nesse caso, ele está concordando com o artigo, está concordando com o substantivo. Outra coisa importante aqui, empolgados. Empolgados é um adjetivo, né? Está dando qualidade ao sujeito da frase, que é alunos. Então, empolgados, como alunos está no plural, empolgados vai estar concordando com o sujeito da frase, que é alunos. Então, nesse caso, a concordância nominal é quando qualquer um desses aqui, adjetivos, pronomes, artigos ou numerais, estejam concordando com o sujeito da frase, o substantivo, certo? Então, é para dar sentido a essa frase. Então, nesse caso aqui, é uma concordância nominal, certo?
Pessoal, continuando aqui, temos também a concordância verbal. Como o nome já diz, verbal vem de verbo, né? Verbo é uma ação, fenômeno da natureza, no estado, né? Como nós já vimos muitas vezes anteriormente. No caso, a concordância verbal ela vai garantir que o sujeito da frase ele concorde com o verbo. Ele dê sentido à frase de acordo com o verbo que tiver nessa frase, certo? Por exemplo, de que maneira esse sujeito vai concordar com o verbo? Vamos ver o exemplo aqui. Nós estamos prontos para a aula. Qual é o verbo? Estamos. O verbo estar, vem de estar. Então, no caso, o sujeito, ele tem que ser nós, ele tem que estar no plural, porque estamos, o verbo estamos está no plural. Então, ele tem que concordar com o verbo. O sujeito da frase tem que concordar com o verbo. Então, nesse caso, vai ter que ser nós, ou ter mais de algum sujeito na frase. Ou, se fosse, por exemplo, se tivesse trocado o pronome nós por eu e João estamos prontos para a aula. Nesse caso, tem dois sujeitos. Se tem dois sujeitos, ele vai estar no plural, né? Mais de um, então vai continuar concordando com o verbo que já vai estar no plural, certo?